versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração neste momento. Antes de você aplaudir, eu quero que você comece a falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós engrandecemos e louvamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Buscamos a Tua palavra, Senhor Jesus, e já estamos sedentos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, te peço agora, meu Deus, que o meu eu venha se perecer, para que a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Nós já te adoramos, nós já te engrandecemos, Senhor Jesus. E agora, Senhor Jesus, queremos o melhor do Senhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. Nessa manhã, estabelece a Tua palavra, Senhor Jesus, sobre a vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, podem se assentar. Queridos, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e no primeiro versículo, diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E eu estava muito com esse versículo no meu coração, desde quarta-feira, e eu quase ministrei isso, mas Deus me levou e me conduziu para esse contexto aqui. Nós somos totalmente ansiosos. Nós cremos em Deus, cremos na vontade de Deus, mas nós temos uma dificuldade absurda de aguardar o tempo determinado pelo Senhor. Por que é tão difícil? Porque o tempo Cronos, que vai fora do nosso tempo, o tempo Kairos, desculpa, o tempo Cronos é o nosso, o tempo Kairos, ele faz com que nós venhamos entender um período de cada situação. No nosso tempo Cronos, nós entendemos como passado, presente e futuro. Daí nós entramos no tempo de Deus, que é o tempo Kairos. E o tempo de Deus fala assim, que um dia para Deus é igual 1000 anos, e 1000 anos igual um dia. Daí você fala assim, meu Deus do céu, mas que tempo doido é esse? Mas o tempo de Deus, ele é determinado segundo o histórico da nossa vida de homem e de mulher de Deus. Levante suas mãos assim comigo e fala assim, o tempo de Deus foi determinado na minha vida, dentro do meu histórico de vida cristã. O que é isso, pastor? O que é isso, histórico de vida cristã? Eu vou te explicar. Toda vez que nós aceitamos a Jesus, ou quando nós aceitamos a Jesus e se batizamos, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, ele comece a escrever uma história nova. Na palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor nos conhece lá do ventre da nossa mãe. Ali ele já começou a escrever a nossa história. Mas durante a nossa vida, nossa aprendizagem, o nosso dia a dia, nós começamos muitas vezes fugir dos princípios cristãos, fugir das ideias. Quantas pessoas aqui aceitaram Jesus depois de adulto? Levante sua mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A história já tinha começado, mas a vida começou a dar umas voltinhas diferentes. Uma situação diferente. Era a história que Deus tinha feito para você? Não. Mas você se arrependeu, você entendeu a lógica, e você falou assim, não, eu preciso servir a Deus, eu preciso que a minha vida seja mudada e transformada. Daí você fez o quê? Você levantou as suas mãos. E eu acredito, pastora Penha, que nesse momento, a chavinha no mundo espiritual vira. Por quê? Porque a partir daquele momento, Deus fala assim,
agora ele começou a entrar na minha história que eu estava escrevendo para ele. A partir desse momento, agora ele ele vai começar a viver a história que eu comecei a escrever para ele. E daí nós aceitamos Jesus, se batizamos, o primeiro amor é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, uma coisa espetacular. Dá vontade de estar na igreja todo dia, dá vontade de orar todo dia. Mas isso também vai se perdendo conforme o tempo vai se passando. E nós vamos percebendo que aquele poder todo, aquela presença toda, aquela coisa toda, ela vai se diminuindo, e vai crescendo uma coisa que agora eu entro nesse versículo, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, as nossas dúvidas, os nossos erros, mas e agora como que vai ser, mas como eu vou agir, e Deus está dizendo para você, aquieta minha alma, aquieta, porque Ele já começou a escrever a tua história desde o período que você estava lá no ventre da sua mãe. Ele já estava dizendo para você, eu vou fazer uma serva, eu vou transformar em um servo, eu vou tirar de criatura e vou transformar em filho amado. Em nome de Jesus. Deus está dizendo para você, a história está sendo escrita. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, a história de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família, está sendo escrita. E por mais que o tempo passe e você não veja nada, por mais que a situação se fale assim, misericórdia, pastor, olha como está essa situação, está cada vez pior. Eu quero levantar as minhas mãos e dizer para você, o teu Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e Ele vai cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, creia somente em Deus, busque somente em Deus. Pastor, está tão difícil, eu sei. Pastor, a situação está tão complicada, eu sei, mas Deus te diz nessa manhã, que Ele é teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, na hora da tua angústia, e você não vai perecer, em nome de Jesus. Quando nós lemos o versículo número 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Como assim, pastor? Antes, sabe o que Deus está dizendo para você? Antes de você se descabelar, ficar careca, antes de você chorar no desespero, dobre o seu joelho, apresente ao Pai, mostre para Ele quem Ele é na tua vida, para que Ele possa mostrar para você quem Ele é realmente na tua vida. Pastor, mas como assim? Eu sempre falo que nós temos que viver períodos novos, nós temos que ser cristãos e vivermos períodos novos de experiências com o Pai. Com certeza você já ouviu falando sobre isso. E por que eu falo tanto sobre isso? É porque nós somos igual criança rabugenta, de vez em quando, criança rebelde, que Deus está falando, e nós não tomamos posse. Sabe aquela criança que você fala assim, não é para fazer por aqui, daí você vai lá e faz. Deus está nos instruindo nessa manhã, que se nós colocarmos diante das mãos poderosas dEle, tudo irá dar certo, tudo irá se resolver. Mas nós temos que olhar para nós e falarmos assim, eu sou filha do Criador, que fez os céus e a terra, e Ele está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o meu clamor, e eu não vou perder essa batalha, eu não vou morrer nessa luta, eu não vou morrer nessa tribulação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê? O versículo número 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo. Deixa eu tentar trazer um pouquinho desse versículo para você. Sabe quando você entrega alguma coisa ao Pai? E você está muito nervosa, você está muito angustiada, você está muito triste. E daí, através de um louvor, você chora, através de uma oração, você se derrama perante Deus, você entrega aquilo ali e dá aquele alívio. Sabe aquele alívio que dá? Fala, nossa, parece que já acabou. Por mais que eu sei que ainda não acabou, mas parece que já acabou, parece que já cessou. É justamente isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Sabe o que está dizendo? A paz de Deus vai ser tão maravilhosa, e Deus vai falar assim, olha, eu peguei o seu pedido, eu peguei o seu clamor, eu peguei a sua súplica, eu ouvi o teu coração, eu ouvi a tua alma, não se preocupa, porque a minha paz vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Não se preocupa, porque as minhas mãos irão trabalhar em seu favor. Não se preocupa, porque a minha ordem irá acontecer na sua vida de mudança, em nome do Senhor Jesus. E quando Deus pega toda a sua súplica, tua oração, teu clamor, sabe o que Ele faz? Ele leva para o Pai e fala assim, ó, está guardado comigo aqui, ó. Agora é o momento de eu mostrar a minha experiência, derramar sobre a vida do meu filho, da minha filha, a minha graça, a minha misericórdia, e a presença do Senhor Jesus começa a ser notória sobre a tua vida. E por que o tempo de Deus, e voltando onde nós começamos, é tão difícil? Porque nós queremos tudo na visão miojo, tudo... Nós estamos numa fase de vida física. Eu moro em apartamento, eu já me deparei com isso. De apertar o botãozinho do elevador, e a luz acender, e eu estou lá. Quer dizer, eu já pedi para ele vir. Mas dá um minuto eu... Acontece com vocês também? Sabe quando você pede uma pizza e parece que a pizza não chega nunca? Tem meia hora que você pediu a pizza, que você esquece do tempo de preparo, né? Que a gente liga e já está pronto, né? Está pronto, não é assim. Vai ter um preparo, mas nós somos desesperados. E quanto mais o mundo está aí, ó, mais desesperados nós somos. Nós não sabemos mais esperar. Por quê? Porque o tempo Cronos, a gente fala assim, passado, presente e futuro. Sabe o que nós fazemos? A gente pega o futuro e quer trazer ele para o presente. Vem futuro, vem futuro, vem futuro, vem futuro, vem. Nós não vivemos o presente. Você já reparou? Tem gente que guarda dinheiro e morre e o dinheiro fica. Não, estou preparando o meu futuro. Eu estou preparando o meu futuro. Estou preparando o meu futuro. Mas não vive o presente. Se você não vive o presente, você não tem vida. Porque o teu futuro depende de Deus e depois depende do teu presente. Eu sempre digo, eu quero algo de Deus, mas eu não faço a minha parte. Então, se o teu presente não está sendo exercido, não tem como o futuro ser diferente. Impossível. Eu dou aula há alguns anos. E uma das perguntas que eu mais ouço, o Cleber também já deve ter ouvido isso aí já. Quanto tempo para aprender? Que frasinha difícil de responder. Quanto tempo para a pessoa aprender a tocar? Quanto tempo para a pessoa aprender a desenvolver isso aqui? Falei, isso depende do tempo determinado da pessoa. O quanto ela separou o tempo para executar aquilo ali. Não é verdade? Já reparou? As pessoas falam assim, Pastor Diogo, quanto tempo meu filho está tocando? Eu falei, não consigo te dar a resposta. Infelizmente eu não consigo, porque ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que treinar, ele vai passar raiva porque tem hora que dá raiva, ele vai passar nervoso, tem hora que dá nervoso, ele vai chorar, vai acontecer várias coisas. Por quê? Porque as coisas são assim. A aprendizagem é assim, né, pastora Sandra? A aprendizagem é assim. Quem vê um bolo maravilhoso não sabe o trabalho que dá. Quem vê o resultado de um recheio maravilhoso não sabe o quanto dá trabalho para montar aquele recheio. Não é verdade? É assim que acontece. Mas o que nós queremos, nós somos especialistas em, eu quero já. Tem que ser já. Tem que ser já. E Deus está dizendo para você nessa manhã, aquieta o teu coração, queridão. Acalma essa vida aí em nome de Jesus. Para com esse desespero todo aí que não vai dar certo.
Você vai quebrar a cara porque você vai começar a agir na tua força, você vai começar a agir sem orar a Deus, você vai começar a orar sem pedir a Deus, e o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Aquieta o coração, ó. Psh. Bate no peito e fala assim, alma, ó. Psh. Eu falei rápido? Vou falar de novo. Bate no peito e fala assim, alma. Psh. Sentimento, nossa, tem que acontecer. Nossa, mas olha a minha idade que eu já estou. Olha, queridos, tudo no tempo Kairos, tudo no tempo determinado de Deus. De Deus. Senão você vai viver em frustração. Eu creio sim que Deus possa te entregar algo fora do tempo dele, mas você quebra a cara para ter aquilo ali. Eu lembro uma pessoa que falou assim, Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Eu quero um carro, eu quero um carro. Daí ele tirou a carta e falou, eu quero um carro, eu quero um carro. E depois de um tempo Deus deu o carro para ele. Deus deu o carro, pastor. E daí ele falou assim, agora tem um carro, glória a Deus, tem um carro. Só que ele não tinha garagem para colocar o carro. O carro ficava na rua. O que aconteceu? Então Deus faz tudo assim, ó. Tudo bonitinho. Você está entendendo o que eu estou tentando explicar para você? Não adianta você ter o que você almeja, se você não tiver espaço para isso. Vai colocar onde? Vai fazer o quê? E vai fazer como? Então, é tudo no tempo determinado. E eu falo isso muito para jovens que é ansioso pra caramba, né? Ai, meu Deus do céu, não, eu tenho que fazer. Calma, ó. Vai projetando a vida, vai estudando, vai preparando para o futuro, mas vai viver no presente. Em nome de Jesus. Você está entendendo? E para nós encerrarmos, porque hoje nós temos muita coisa ainda. Capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler primeiro o versículo número 19. Manu, desculpa, 19. Diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Está entendendo por que eu não preciso ficar desesperado? Segundo as riquezas do Pai, imagina o que Deus tem. Ele vai suprir tudo. Em Cristo, por Cristo Jesus, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Agora sim o versículo 15. Eu quero que você já se coloque de pé. Com a sua Bíblia mesmo na mão, vamos lá, se coloque de pé. E nós iremos ler o versículo muito conhecido, versículo 15. 13, hoje eu estou. Versículo 13. O que está escrito aí? Eu não gosto dessa versão não, eu prefiro a minha, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu prefiro essa versão. Essa é uma versão um pouquinho diferente. É a palavra do Senhor, mas é diferente. Vamos ler comigo? Posso todas as coisas. Baixa no peito e fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não preciso temer o dia de amanhã. Eu não preciso me preocupar com o meu hoje, porque o meu Deus me diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.